Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. Que tal começar a semana cuidando das contas? É uma boa dica, não é mesmo? Falando de perfis, né, é uma mistura, né, e falando principalmente aí do poupador, é aquela pessoa que no decorrer do mês ele consegue, né, guardar um pouco do seu dinheiro, mas ele não está muito preocupado até mesmo com rentabilidade, então é um cara mais acomodado. E você vai ver que o consumo de ovos virou alternativa para muitas famílias que não conseguem pagar pela carne. Só que o custo de produção da proteína está subindo. Na casa da Sandra, em Santo André, no ABC Paulista, o ovo substituiu a carne vermelha. São 2 por dia, ao custo de R$1. E você vai ver também como o turismo rural pode ser uma alternativa para o produtor aumentar a renda e ainda manter a família no campo. Um paraíso aos pés das montanhas. Um lugar cercado por belezas naturais que deixam o passeio ainda mais fascinante. O consumo de ovos virou uma alternativa para muitas famílias que não conseguem mais pagar pela carne. Só que os custos de produção da proteína estão subindo e logo podem impactar o consumidor. Na casa da Sandra, em Santo André, no ABC Paulista, o ovo substituiu a carne vermelha. São 2 por dia, ao custo de R$1. Quanto está o quilo de carne aqui no bairro? 40, 35, 40. E o de frango? Acho que 20, por aí. E o ovo? 15. 15. 15, 30 ovos. No ano passado, o consumo de ovos no Brasil cresceu mais de 9% para 251 unidades por pessoa. A expectativa este ano é que este número cresça ainda mais, para 265 unidades. Na feira, a Barraca do Ovo nunca viu tanto movimento como nos últimos tempos. Quantos ovos você tem medido por semana, mais ou menos? Por semana, acho que uns 3.500 ovos. Tá saindo como nunca? Isso demais, cara. Depois que a carne aumentou, ficou bom um pouco bom entre aspas, né? Todo mundo gosta de carne, né? Só que melhorou bastante a venda dos ovos. Já para os produtores, a situação é mais preocupante. A avicultura em larga escala é mecanizada, consome muita energia elétrica e a ração das aves, à base de milho e soja, sentiu o impacto dos preços internacionais. Tem o agravante da tarifa de energia, tem o agravante do preço do dólar. Nós estamos numa situação extremamente perigosa. Você já vê pessoas de produtores de ovos parando, diminuindo, porque eles não conseguem mais. Aonde que ele vai tirar dinheiro para continuar produzindo e cada vez que ele vende, ele tem que pôr dinheiro em cima. A Sandra, que está desempregada, hoje almoçou o omelete. Tem sido assim quase todos os dias. Faz quanto tempo você não come um filé bom daquele gostoso de churrasco? Não lembro. Se virou rotina recorrer ao ovo, seria muito pior não contar nem com ele. Eu vou variando os omeletes. Ponho queijo, ponho legumes no outro. Todo dia omelete, mas com um tempo. Isso mesmo. Tem que usar a criatividade que a gente tem. Em Santa Catarina, uma família trabalha com a criação de búfalos há 25 anos. A nossa equipe foi ver de perto esses animais, no mínimo curiosos. Klaus começa a rotina chamando os búfalos. Ele direciona os animais e deixa eles livres no campo para pastar. Eles têm um reforço na alimentação com a ração, momento em que o produtor consegue ficar bem próximo da criação. Os búfalos sabem bem que quando seu Klaus aparece com um balde, chegou a hora da alimentação. Trabalhar com a criação de animais é algo que Klaus herdou da família. Ele é pioneiro na criação de búfalos em Pomerode. Tudo começou há 25 anos. Eu estava levando uma criação para o frigorífico
E nessa viagem eu fiquei sabendo que tinha nascido um búfalo e que ficou órfão. E daí eu consegui entrar em contato com o pessoal e daí eu consegui comprar esse búfalo recém-nascido. E daí começou. Assim como a produção de animais foi passada de geração para ele, seu Klaus já está repassando os conhecimentos para a filha de apenas 12 anos. Ele me ensinou desde pequena a amar os animais e ter esse contato com a natureza, e eu fui crescendo e assim seguindo esse mesmo rumo, e eu pretendo continuar seguindo. O búfalo tem chifres curvados com um pelo duro. As cores podem variar dependendo da espécie. Os animais na propriedade do seu Klaus são, na maioria, de pelagem preta. Eles são da raça Mediterrâneo. Eles têm um aspecto diferente dos outros animais, como bois e vacas. É um bicho grande. E quando criado desde cedo com humanos, o búfalo acaba se tornando um animal bem dócil. A Antonella já não tem mais medo de fazer carinho nos animais. Eu tava com medo, só que depois foi de boa, assim, porque se ele é acostumado, assim, a deixar fazer carinho e é acostumado desde pequeno a lidar com pessoas, é tranquilo. A propriedade tem cerca de 30 búfalos. Com experiência na criação dos animais, o seu Klaus se apaixonou pelo búfalo pela facilidade. São animais fáceis de serem mantidos. Klaus vende a carne, que é bem valorizada, e os animais. Eu tenho os bovinos, os equinos, mas o búfalo superou bastante, porque é uma espécie assim que eu fiquei impressionado. E o turismo rural pode ser uma alternativa para o produtor aumentar a renda e ainda manter a família no campo. Em Joinville, os agricultores estão sendo capacitados e mais, tem ajuda para divulgação e receber os visitantes. Um paraíso aos pés das montanhas, um lugar cercado por belezas naturais que deixam o passeio ainda mais fascinante. Este é o Vale das Pitaias, na região do Rio da Prata, na zona rural de Joinville. A propriedade da família Schultz, com 360 mil metros quadrados de área, existe há mais de 100 anos. Mas há pouco tempo abriu as portas para receber os visitantes. O lugar, que já era encantador, ficou ainda mais curioso com a chegada de uma planta tão linda quanto as riquezas da região. Foi há 3 anos que Giovanni decidiu plantar pitaias. Hoje são mais de 1000 mudas espalhadas pela propriedade. Só aqui são encontradas 18 variedades do fruto cor-de-rosa. Contato, primeiramente, eu tive com a Fundação 25 de Julho, que lá o engenheiro, que era o German, ele incentivou. Ele disse, olha, vai ser a planta que vai ser o futuro para nós aqui. Daí eu fui atrás. E realmente a fruta é muito saudável para quem come, ela tem muitos benefícios e o modo de olhar ela é muito bonita também. Eu usei áreas onde que não dá para plantar outras coisas. E daí eu vou cada vez mais, eu vou procurando mais áreas, que tem bastante aqui, e dali eu vou ampliando cada vez mais as minhas roças. No turismo rural, a família encontrou uma nova forma de renda. Várias atividades são ofertadas aqui: pesca, trilhas, piquenique, contato direto com a natureza e os animais da fazenda. Uma experiência única e inesquecível. A filha do casal tem 16 anos e já pensa em dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos pais. Eu queria continuar, já comecei a fazer o técnico em agropecuária, né? Pretendo fazer também veterinária, para poder ficar assim na propriedade, ajudar aqui também os vizinhos e tudo, né? Que a gente se ajuda muito com as plantações e já com os animais. Em Joinville são 115 propriedades rurais cadastradas para fazer parte do turismo rural. Locais que oferecem serviços como hospedagem, atividades esportivas ou de recreação, contemplação da natureza e venda de produtos coloniais.
Em 2019, essas propriedades rurais receberam 240 mil visitantes, um número que diminuiu para 120 mil com a chegada da pandemia, mas ainda assim é expressivo. Hoje o turista está em busca de experiência, ele está em busca de conhecimento. A simplicidade da área rural já é suficiente para levá-lo até lá. Então, tendo uma propriedade rural e essa vontade de agregar esse valor do turismo, é claro que é importante também você gostar de gente, né? Tem que gostar de receber as pessoas, porque você vai ter que recebê-los, vai ter que conversar, compartilhar a sua história. A história das pessoas também tem muito valor. Tão importante para a economia da cidade e das famílias, o turismo rural foi assunto de seminário voltado para capacitar pessoas e estimular a visitação desses lugares. A EPAGRE é uma das entidades participantes e que realiza cursos de capacitação com os produtores rurais. Tem potenciais na propriedade que até o próprio produtor ele não sabe como explorar, né? Então a EPAGRE, além dos cursos de capacitações em turismo, tenta levar toda a informação que ele precisa ter. Lembra do seu Giovanni, o proprietário do Vale das Pitaias? Pois ele está feliz da vida com a chegada de novos visitantes. Já pensa em expandir os negócios. Futuramente nós até queremos fazer o Festival da Pitaia, para incentivar cada vez mais a nossa região aqui, que é uma área muito rica em ecoturismo e essas coisas assim. E futuramente eu acho que vai ser esse o caminho. Intervalo aqui no Mundo Cooperativo, seu programa diário aqui na Record News Espírito Santo e também na TV Sim. E nós voltamos já. Você é poupador, gastador, desligado, meio descontrolado ou um financista nato? Bom, para falar sobre todos esses perfis, eu convidei o Atos Heberto Neitzel, ele que é gerente de relacionamentos do Sicoob aqui no Espírito Santo. Atos, bem-vindo ao Mundo Cooperativo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Opa, eu que fico honrado, né, em estar presente aqui com vocês nesse programa que é bem acompanhado pela mídia, né, pelos nossos cooperados, né, em geral. Atos, eu é que tenho que agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Queria que você falasse um pouquinho sobre todos esses perfis que eu acabei de citar. Vamos começar com o primeiro, que é o poupador. Qual que é o perfil do poupador? Falando de perfis, né, é uma mistura, né, e falando principalmente aí do poupador, é aquela pessoa que no decorrer do mês ele consegue, né, guardar um pouco do seu dinheiro, mas ele não está muito preocupado até mesmo com rentabilidade, então é um cara mais acomodado. É o segurão. Exatamente. É o mais comum, né, porque é o mais tradicional, é o serviço talvez mais tradicional do sistema financeiro. Então é a pessoa que já nasce sendo ensinado já desde berço a poupar. Então, naturalmente, já traz um pouco disso já na família e acaba indo poupando, mas ele é o mais conservador, sendo que poderia ter um algo mais aí. O gastador a gente nem precisa dizer porque é metade da população brasileira. A turma que gasta mais do que deve. Exatamente. O gastador, ele é um perfil até que ele vive muito ali na corda bamba, né? Ele acaba gastando até o que ganha e até um pouco mais. Então tem que tomar cuidado, porque aí é a hora que você pode entrar num limite de cheque especial, você pode entrar utilizando um rotativo do cartão. É um perfil que precisa tomar cuidado, né, em termos de finanças. Igual você frisou bem, acho que boa parte da população ela gasta. Se enquadra, né, nesse perfil. Nesse daí. A gente tem que tomar cuidado para não passar para o outro perfil, que é o devedor. Ali ele fica numa linha tênue entre o gastador para virar um devedor, que é a hora que ele pode acontecer um imprevisto, que ele não vai estar preparado, já que ele gasta toda a sua reserva ou não tem reserva e gasta todo o seu salário do mês. Ele, de uma hora para outra, de um gastador, que já não é tão legal, ele passa para um devedor. E aquele
perfil do desligado? Quem é ele? Pois é, o desligado é aquele, como o próprio nome aí já diz, né? Ele acaba conseguindo guardar alguma coisa, mas ele também é um cara imediatista. Ele gosta de aproveitar, né, o seu mês, o seu dia, a sua vida. Então ele não gasta tudo. Quando guarda alguma coisa na primeira oportunidade, já acaba também gastando. E ele não fica muito preocupado aonde colocar melhor o seu dinheiro para ter uma melhor alocação de recurso, né? Esse perfil desligado, ele precisa só de um pouquinho de mais atenção para poder já mudar um pouco o perfil, porque também não existe um perfil 100%. Cada um pode ser ajustado. Atos, nesse perfil descontrolado, vai muito da educação que nós brasileiros não tivemos, principalmente na fase da escola, que a minha geração, por exemplo, não teve aula de educação financeira na escola. E isso traz o reflexo para o dia de hoje? Sim, eu acho que é fundamental você já começar desde sempre, né, a ser ensinado. Você ter uma relação saudável com o seu dinheiro. A gente acaba crescendo ouvindo muitas colocações de familiares, ou tipo assim, você não pode, o rico, ele não vai para o céu, você não pode ser mão de vaca, então você acaba não tendo esse controle, essa educação, e a relação com o dinheiro acaba ficando um pouco distante. A gente precisa gostar mais do nosso dinheiro, já que é dele que a gente vai conseguir realizar os nossos objetivos, né? Então, quanto mais você gostar e mais você cuidar do seu dinheiro, a chance de você ter um mês mais tranquilo, um ano e uma vida mais tranquila, a probabilidade é muito grande. E quem seria o financista, Atos? Olha, o financista, digamos que é difícil até encontrar um ponto negativo. Né? É aquele cara muito certinho. É o cara que ele vai controlar, ele vai planilhar, ele vai saber os números de juros, de inflação, ele vai estar acompanhando a economia como um todo, vai estar querendo alocar o recurso na melhor rentabilidade para o seu dinheiro. Um ponto que se precisa cuidar nesse perfil seria mais a relação interpessoal, porque às vezes o cara fica muito chato também com isso. Só fica preocupado com a finança. Exatamente. Então você acaba trocando às vezes algumas coisas boas da vida somente em troca desse controle. E assim, você precisa também aproveitar os benefícios que esse dinheiro, que essa vantagem vai te dar. Então, o Atos, eu sou cooperado do Sicoob, tenho muito orgulho, muito prazer e falo de boca cheia, porque a gente vê que há uma diferença na relação do trato entre um banco privado e o seu cliente e uma cooperativa de crédito e o seu cliente. E a gente percebe que a gente tem esse auxílio. E essa é uma preocupação de vocês, cuidar da finança do seu cooperado? Sim, é o propósito, né? O propósito da cooperativa é de trabalhar com justiça financeira. Então é oferecer ao associado as melhores condições, as melhores, talvez, taxas, né, os melhores serviços. Então, assim, cuidar do associado, dar a voz a ele é importante, né? A cooperativa, ela trabalha muito com isso. O ponto primordial é essa preocupação com o associado, né? Às vezes um crédito, já saindo um pouco do perfil lá, mas o crédito, às vezes, ele não concedido, ele também é uma boa opção para o associado. Porque, como a gente falando dos perfis financeiros, talvez o mais descontrolado, esse é o cara que ele vai querer o crédito. Um crédito e até um crédito em cima do outro. O outro crédito. Então, assim, essa preocupação como um todo, a gente acaba tendo, principalmente com o nosso associado, de cuidar também da vida financeira dele. Agora, é fácil isso? Não. Não é fácil, porque qualquer notícia, qualquer retorno negativo que você vai dar para a pessoa, mesmo ela não vai, né, receber de bom grado.
mas isso também lá no futuro pode ser uma boa opção para ela. E você acredita que essa nova geração que está vindo aí, essa garotada, a turma que está nascendo, a gente vai continuar tendo esses perfis ou a gente vai mudar um pouquinho a chave? De que a partir de uma educação em que a educação financeira seja aplicada na escola, a gente vai ter um cidadão melhor lá na frente? Sim, eu acho que a nova geração ela tem tudo para poder mudar, talvez até incrementar alguma coisa desses perfis e quem sabe até excluir alguns deles, aqueles que não sejam tão úteis, né? Mas todos são, dentro do contexto, todos são importantes. Mas sim, implementando uma educação financeira, não só na escola, mas também no nosso dia a dia, na nossa família, isso acaba melhorando sim, né? E você ter uma relação melhor com o seu dinheiro, isso te traz conforto, não só esse conforto de você poder comprar ou saber analisar melhor uma compra, mas aquele conforto de você ter uma saúde até melhor, porque a falta de dinheiro ele pode te prejudicar, não só em deixar de pagar as contas, mas acaba te prejudicando em outros, no desempenho do trabalho, no dia a dia, na família, no convívio com os filhos. Então, trazendo isso e adotando no dia a dia, acho que sim, a gente tem tudo para poder mudar e melhorar. Antes da gente encerrar, Atos, eu queria que você deixasse aí dicas para quem está em casa, para controlar melhor as suas finanças. O que a gente deve fazer? Olha, controlar é uma dica bem simples, né? Gastar menos do que a gente ganha. É simples, mas não é fácil. Né? Esse eu acho que todo mundo conhece, mas aplicar é o que é o mais difícil. Né? E dependendo do modo que você já se encontra, em qual perfil que você já tiver, se você já possuir alguma dívida, você já procura renegociar ela o quanto antes, não deixa crescer mais. Né? Se você tenha mais atenção no seu dia a dia, na sua forma de consumo, porque às vezes é nos detalhes. Né? Eu sempre uso um exemplo de que a nossa fatura de cartão de crédito ela nunca vem uma única compra naquele valor total. Ela sempre vem compras pequenas, parceladas, que no montante você tem um valor muito grande. Então que a gente possa também nessa mesma forma usar isso em benefício próprio. Começar a poupar um pouco de cada vez, que você vai ver que no tempo essa multiplicação, esse recurso ele vai também nos dar um alívio muito maior no orçamento. E assim, você tem que começar. Não importa como, mas o que você precisa começar e manter. Não é só começar na segunda e parar na sexta ou no outro mês. Você tem que manter, você tem que ter disciplina, você tem que cuidar bem do seu orçamento familiar, a forma que você compra. Às vezes você não precisava ter comprado a mais. É uma distração no trânsito que às vezes te gera uma multa desnecessária. Então no dia a dia, cada pontinho que você puder observar e também colocar isso tudo para a família. Não adianta só o pai querer fazer ou só a mãe. Todos têm que estar envolvidos. Porque é uma lâmpada, é uma torneira, tudo isso se transforma no final do mês em despesa. Educação, pelo que você está falando. Exatamente. Educação é a palavra. Educação, e aí vamos falar educação financeira, né? Acima de tudo. Atos, agradeço demais a sua participação aqui no Mundo Cooperativo, falando sobre os perfis de consumidores ou de gastadores ou de poupadores que nós temos no mercado. Agradeço demais e a porta da nossa casa está sempre aberta para vocês. Eu que agradeço aí pela oportunidade mais uma vez e que possamos pegar um pouquinho de cada um dos perfis, talvez o melhor de cada um deles e adequar no nosso perfil, no nosso dia a dia. É isso aí. Muito obrigado. Tá? Obrigado, Atos. Eu é que agradeço. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para você rever o nosso programa é muito fácil, é muito simples. É só acessar o portal SINoticias em sinoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Você também pode acompanhar os nossos bastidores no Instagram e também no TikTok, no @BPFaustino. As informações também estão lá nos nossos canais oficiais, Record News Espírito Santo e TV Sim. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá! Tchau!
Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos.